Movimentos sociais criticaram hoje o papel dos grandes veículos de comunicação no fortalecimento do movimento golpista contra a presidenta Dilma Rousseff. A 19ª plenária do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação aconteceu em São Paulo e reuniu mais de 100 ativistas ligados a vários movimentos e sindicatos. Os debates seguem até amanhã. Ao final, o Fórum vai propor uma agenda de atuação para os próximos 2 anos, com ações de combate contra a concentração da mídia e por uma comunicação mais equilibrada e participativa. Nessa conjuntura em que ficou muito claro para a população brasileira o papel dos meios de comunicação na construção desse processo de impeachment, que para nós é um papel claramente que pode ser caracterizado como um golpe também midiático, é muito estimulante a gente ver a realização da maior plenária da história do FNDC, né? Essa plenária tem mais de 100 participantes de todas as regiões do Brasil, é a maior plenária da história do Fórum e isso mostra que a gente conseguiu garantir que a agenda da democratização da comunicação fosse tomada como estratégica para o conjunto dos movimentos. Aqui a gente não tem só organizações do campo da comunicação que atuam especificamente com essa pauta, a gente tem sindicatos de todos os ramos, a gente tem movimentos populares, a gente tem organizações do movimento negro, do movimento feminista, de juventude. E tudo isso mostra o quanto que é fundamental a gente tratar a luta pela democratização da comunicação como uma agenda transversal de todos os movimentos. Essa plenária aqui acontece quando o Fórum completa 25 anos, em um momento em que o Brasil está vivendo um caos político e esse golpe ele tem um comando dado através da mídia, dos grandes conglomerados da mídia brasileira, articulado no Congresso brasileiro e também com um grande braço do sistema judiciário brasileiro. E que desrespeita a Constituição brasileira, que desrespeita a democracia e dentro desse caso a gente vê o quanto é importante o papel da formação e da informação à sociedade brasileira. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui defendendo a democracia, muitas coisas estão acontecendo. Por exemplo, esse anúncio recente de que a Anatel pretende transformar a banda larga fixa no modelo de franquia de dados como nós temos no celular, numa clara e direta afronta ao direito do acesso à internet que a sociedade tem, criando 2 tipos de consumidores da internet, aqueles que têm dinheiro para pagar para ter uma franquia maior de dados e aqueles que não têm condição de pagar e serão então usuários de segunda categoria da internet. Além disso, a luta em defesa do direito de resposta nos meios de comunicação para garantir o estabelecimento do contraditório, a questão da publicidade infantil, né, a defesa da comunicação pública independente num país que precisa democratizar seus meios de comunicação. Então, essas são algumas das agendas que a gente tem debatido aqui como parte de um plano de lutas que nós vamos aprovar para o próximo período. E falando em comunicação, no mês passado, o cientista político Reginaldo Nasser publicou em suas redes sociais uma recusa a um convite para participar de um programa do canal por assinatura Globo News, que pertence à Rede Globo. Nasser justificou a recusa, dizendo que a emissora não faz jornalismo e que a decisão foi política. Em entrevista ao seu jornal, Nasser que também é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, analisou as principais diferenças da cobertura política que vem sendo feitas pela imprensa nacional e internacional em relação ao processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Ele também comentou a importância do debate sobre o impeachment na esfera internacional. Olha, a imprensa brasileira eu acompanho desde que eu sou alfabetizado. Na minha casa todo mundo lia jornal, meu pai era muito ativista, né? E havia sempre as diferenças ideológicas, mas meu pai, que era do Partido Comunista, lia o jornal Estado de São Paulo, porque havia um mínimo de informação, de retrato do movimento. Não tem mais isso, né? E a imprensa internacional ainda tem. Eu, como da área de relações internacionais, eu leio jornais como o New York Times, Washington Post, são considerados de centro-direita. E há boas reportagens. Isso não existe mais no Brasil, acabou, né? E aí está dando a diferença, tanto é que a CNN está dando informações mais precisas sobre o Brasil do que a grande mídia aqui no Brasil. Quer dizer, então, há algo sério acontecendo na mídia, muito sério, né? Alguns jornalistas têm sido cúmplices disso. Uma outra boa parte tem denunciado. O aspecto internacional ele é fundamental e é de se espantar como ele demorou a entrar em pauta, né, nesse processo todo, né? Tanto daqueles que estão defendendo o golpe, como dos que são contrários. No plano governamental, com todos os problemas da Dilma, ainda ela tem muita confiabilidade.
né? E o presidente Lula mais ainda. E o Celso Amorim também, né? Então, Celso Amorim, Lula e Dilma, se eles começarem a movimentar, né, no plano internacional, isso vai se reverter rapidamente. Eu acredito que reverte. Quer dizer, já está em processo de reversão. Então é importante esse apoio internacional. Mas não vamos esperar que governos dos outros países vão tomar posições muito claras, seja a favor ou contra. A tendência do governo é não se manifestar, ou manifestar de forma muito moderada. Mas o que é importante é a mídia e os movimentos sociais nos outros países. Isso é que é importante. Porque eles pressionam os seus governos, né? Nós são democracia. Né? Então, nenhum governo vai querer ser questionado em ser cúmplice, né, de algum processo de golpe. Né? Quer dizer, a palavra golpe suave foi já empregada no Washington Post. Ele mencionou a palavra. Né? Então, isso já começa a circular um pouco. Né? Então, ou seja, há um combate internacional aí, vai ter uma luta internacional. Aquilo que estava muito aqui dentro das nossas esferas já está ganhando os meios internacionais. E para aqueles que querem esse movimento de tirar a esquerda, os processos democráticos do poder, o Brasil é muito importante. A América Latina está olhando para o Brasil. Né? Então sempre foi e hoje é mais ainda. Então é uma disputa sim, internacional muito forte. Às vezes ela não aparece de forma muito explícita, mas as entrelinhas têm revelado isso. Esse momento é importante o seguinte, tanto nacional como internacionalmente. E nos Estados Unidos, Inglaterra, eles dão muita importância para isso. Não é só o processo legal. É quem está julgando. Então, eles estão insistindo muito nisso no meio internacional. Quem é o Cunha? Eles não estão muito interessados na Constituição, dizem, está cumprindo. Tá, e aí cada jurista fala de um lado, empata. Mas quem está fazendo isso? Ele tem autoridade moral para fazer isso? O Cunha tem, o Temer tem, esse Congresso tem. É isso que eles estão pesando. E a Dilma tem. Tá? E o Lula tem. Então, isso é importante.